A maior figura da história é Jesus Cristo, não é? Isto é inegável, uma das religiões mais influentes do mundo. Até mesmo a contagem de nossos anos é feita com base em após sua encarnação. Claro que se olharmos para a Bíblia, as evidências de seus feitos são claras e inegáveis. Vários apóstolos se dedicaram a escrever sobre ele a fim de espalharem suas palavras. Mas quais são as evidências científicas que comprovam sua existência? Quais são as provas de que Jesus realmente existiu? Se formos além da Bíblia. O pesquisador Joseph Atwill afirma categoricamente: Jesus é um mito. Segundo ele, suas palavras e ações são parte de uma narrativa inventada por aristocratas romanos com o objetivo de pacificar os judeus. Atwill apresentou suas ideias em uma conferência em Londres há alguns anos. Para ele, os romanos perceberam que o melhor caminho para acabar com a atividade missionária fervorosa entre os judeus era criar um sistema de crenças que competisse com o deles. Só que há alguns problemas. Atwill não é um historiador, muito menos um acadêmico de arqueologia. Na verdade, ele é formado em ciências da computação. Além disso, ele não publicou suas pesquisas em periódicos científicos, e suas ideias não são apoiadas por pares. Portanto, ele não possui qualquer respaldo para suas afirmações. Joseph Atwill, na verdade, imaginava que a ideia de Jesus ser um mito seria um duro golpe aplicado pela ciência contra a religião. Em suas palavras, embora o cristianismo possa ser um conforto para alguns, ele também pode ser muito prejudicial e repressivo, uma forma insidiosa de controle mental que levou à aceitação cega da servidão, pobreza e guerra ao longo da história. Essa visão completamente parcial de Atwill o distanciou muito da realidade. Os verdadeiros acadêmicos da área concordam sobre a questão. André Chevitarese, professor de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, afirma: do ponto de vista metodológico, parece bastante claro que Jesus realmente existiu. Os historiadores buscam estudar o que chamam de Jesus histórico, deixando um pouco de lado o personagem da religião. Eles buscam informações sobre o homem chamado Jesus, que viveu na Galileia 2000 anos atrás. Chevitarese diz que os historiadores buscam o Jesus estritamente humano, sem considerar seus supostos aspectos divinos. Os historiadores precisam embasar tudo o que afirmam em evidências. Por isso, não acreditam cegamente nos dogmas religiosos. Porém, é preciso lembrar que as provas não precisam ser necessariamente físicas, como ossos ou um túmulo. Afinal, se coisas assim fossem necessárias, praticamente nenhum personagem histórico seria reconhecido como real. Um critério importante para testar a existência de personagens históricos que é utilizado no caso de Jesus é a múltipla confirmação. Caso diferentes autores que não se conheceram apresentem fatos semelhantes sobre o mesmo personagem, é de altíssima chance que ele realmente tenha existido. Os textos mais antigos acerca do Filho de Deus datam do primeiro século, escritos pelos primeiros cristãos. Entretanto, o historiador judeu Flávio Joséfo é uma exceção. Mesmo sem ser cristão, Flávio cita Jesus ao fazer um compilado da história do povo judeu. Ele cita Jesus, João Batista e até Tiago, como homens que lideraram movimentos na região da Galileia. No século seguinte, surgiram mais textos que citam Cristo e o movimento criado por seus seguidores. Os autores, tanto judeus quanto romanos, incluindo alguns que não são cristãos, comprovam que Jesus é um personagem histórico. Isso pode ser afirmado de modo seguro, mesmo sem considerarmos fatores religiosos. A esses escritos somam-se outras descobertas arqueológicas que fornecem informações sobre o tempo e espaço em que Jesus viveu. Claro que os dados não são muitos, mas fornecem um esboço do personagem histórico. Um exemplo são 13 manuscritos encontrados em 1945 no Egito, mais tarde conhecidos como Biblioteca de Nag Hammadi. Foram datados como sendo do século IV. Esses achados são traduções de originais gregos e, segundo o professor de arqueologia clássica da USP, Wagner Porto, são cruciais para a compreensão do cristianismo em sua formação e para o conhecimento de outras religiões do primeiro século. Os papiros escritos e uma mistura do grego com o egípcio estavam ligados ao gnosticismo. Apesar do gnosticismo ser cristão, possui severas diferenças, como a crença de que cada um é responsável por sua própria salvação espiritual. Outra prova mais concreta da existência de Jesus é uma suposta urna funerária com os ossos de Tiago, um dos apóstolos. A frase, Tiago, filho de José, irmão de Jesus, estava inscrita no ossuário. Uma análise feita em 2002 sugeriu que a segunda parte foi feita por outro escriba. Então, a parte que diz, irmão de Jesus, poderia ter sido feita já em uma época em que o Cristo estava se tornando amplamente conhecido.
Afinal, Tiago deve ter morrido por volta da década de 40. Porém, nem todos acreditam que a urna funerária seja genuína. Outro objeto que atestaria a vida de Jesus e também sua morte é o sudário de Turim. Este manto, que teria envolvido o corpo de Jesus, atualmente descansa em uma capela no norte da Itália. Os evangelhos citam esse pedaço de tecido e várias análises foram feitas nele. O material realmente cobriu o corpo de um ser humano e as manchas ali presentes eram verdadeiras. Além disso, os ferimentos foram apontados como realmente vindos de uma crucificação. Porém, a data do manto é bem distante dos anos vividos por Jesus, o que gera certa desconfiança. Infelizmente, o sudário agora está tão protegido que novos testes não serão permitidos por muito tempo. Segundo grande parte dos historiadores, Jesus não nasceu em Belém, e sim em Nazaré. A aldeia era composta por 500 indivíduos de origem camponesa e não tinha qualquer relevância política ou religiosa. Apesar dessa ideia, existem sim evidências sobre um censo realizado na época do nascimento de Jesus, que poderia ter levado José a estar em Belém quando Cristo nasceu. Jesus viveu grande parte de sua vida na região e pouco pisou em cidades grandes, assim como afirmam as Escrituras. A exceção seria sua passagem por Jerusalém, que culminaria em sua crucificação. A morte de Jesus deve ter sido por volta dos anos 35 e 36, depois do que chamam de Idade depois de Cristo. Pouco tempo depois, João Batista também ser morto pelos romanos, segundo a narrativa do historiador Flávio Joséfo. O nazareno nunca chegou a colocar suas ideias no papel. Segundo os historiadores, ele era analfabeto. As bases do cristianismo e a própria história de Cristo foram feitas pelos primeiros seguidores das comunidades cristãs, por volta de 2 ou 3 gerações após a morte do Messias. Portanto, esses escritos são mais religiosos e teológicos, apesar de terem, sim, sua importância histórica. Com o passar do tempo, muitos se apropriaram da história e dos fatos para darem sua própria interpretação. Por isso, hoje existem diversas vertentes do cristianismo. Há quem considera Jesus como Deus, outros como homem. Alguns pensam que ele foi falho e foco de guerra, enquanto outros enxergam como libertário, foco de paz e santo. O estudo do Jesus histórico é importante porque pode ajudar a frear aqueles que querem transformar pressupostos teológicos em verdades históricas. Se o objetivo não é retirar da história o caráter espiritual, o que a ciência faz é descobrir o que pode ser afirmado sobre o homem. As muitas lacunas que permanecerão abertas apresentam mistério suficiente para que a religião possa se instalar. O que podemos entender é que dificilmente uma comunidade religiosa teria inventado tanta coisa e ainda por cima acreditado em sua própria mentira. Ainda mais o povo judeu, que sempre deu tanta importância à sua própria história. Vários livros da Bíblia são quase puramente compilados históricos, como Reis e Crônicas. Além disso, como poderiam inventar tanto se as próprias pessoas que andaram com Jesus ainda estavam presentes? Certamente elas teriam exercido uma influência conservadora na imaginação criativa da igreja. Os apóstolos estavam muito perto dos fatos para darem asas livres à imaginação. Outra coisa, como explicar o alto grau de unanimidade nos evangelhos? Se são um produto da imaginação da igreja, como explicar as diferenças entre eles? E se são um produto apenas de comunidades isoladas, como explicar suas semelhanças? Essas são evidências que levam os cristãos a acreditar que o Jesus histórico é exatamente o mesmo Cristo da fé e dos evangelhos. Uma coisa é inegável: o carpinteiro nazareno judeu marcou a história da humanidade para sempre.